Adriane, eu estou aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A nossa equipe, inclusive, fez um destaque, uma ilustração dessa decisão. Nossa produção vai colocar no ar agora as palavras do ministro ao tomar essa nova decisão contra Jair Bolsonaro. Moraes diz o seguinte, abre aspas, o monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança, ficando ao seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem, fecha aspas. Então, traduzindo, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Penal e não a Polícia Federal vai monitorar 24 horas por dia a casa de Jair Bolsonaro, mas não dentro da casa dele, ali na vizinhança e respeitando então o espaço dos vizinhos de Jair Bolsonaro. Essa decisão do ministro de reforçar o monitoramento contra o ex-presidente foi alvo de críticas de algumas pessoas. Muita gente, aliados políticos de Jair Bolsonaro, acharam essa medida do ministro Alexandre de Moraes, endossada pela Procuradoria-Geral da República, um tanto exagerada. Mas foi uma decisão acertada porque a gente precisa analisar o contexto para então justificar essa decisão do ministro. Lembrando o seguinte, Jair Bolsonaro tinha um documento, um rascunho, falando ali a respeito de um suposto asilo político que ele pediria ao presidente da Argentina, Javier Milei. A defesa teve dois argumentos. O primeiro deles é que não tinha valor jurídico. E segundo, porque é um documento datado do início do ano passado. No entanto, a avaliação do ministro Alexandre de Moraes foi o seguinte, independentemente do contexto, Jair Bolsonaro é investigado desde o ano passado, se naquela época ele já demonstrava, então, um certo querer de sair do país. Então, independentemente dessa situação, fora de época ou não, havia um desejo de Jair Bolsonaro de deixar o Brasil justamente quando ele estava sendo investigado e acusado por crimes como, por exemplo, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Outra situação é que, a respeito do contexto, o asilo político em si não é um crime. De fato, não é crime pedir asilo político, mas demonstra que Jair Bolsonaro pretendia deixar o país e fugir de suas responsabilidades. E por isso, então, o ministro determinou o reforço do monitoramento. Outra situação é que essa decisão de Alexandre de Moraes foi embasada em caráter preventivo. Como assim preventivo? Por causa da situação com uma aliada de Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli, já condenada, não estava presa porque ainda cabia recurso e antes que todos os recursos se esgotassem, ela fugiu pela Argentina, o mesmo país que Bolsonaro queria o asilo político, e agora está lá na Itália com um processo diplomático em curso para ser extraditada e cumprir a pena no Brasil. Então, independentemente dessa situação, em caráter preventivo, para que não se repetisse com Jair Bolsonaro, então o reforço foi monitorado. Agora, a confusão com a Polícia Federal. A PF não gostou de não monitorar Jair Bolsonaro, vai ficar a cargo da Polícia Penal. E a PF quer que um policial esteja dentro da casa de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes não concordou com isso. Então, essa é a polêmica. A PF quer um monitoramento mais reforçado, mas o ministro Alexandre de Moraes não acatou. Um último bastidor, pessoal, é que eu conversei com uma pessoa que mora ali no condomínio onde Jair Bolsonaro mora. É um condomínio de luxo, fica um pouco mais afastado da região central de Brasília e geralmente as pessoas procuram morar nesse condomínio porque é um lugar sossegado. Só que as pessoas me disseram o seguinte, ninguém mais aguenta a Polícia Federal toda semana aqui no nosso condomínio. Então, essas pessoas, os vizinhos de Jair Bolsonaro, estão querendo que ele saia, deixe de morar lá, justamente por causa dessa confusão. Então, é um cabedal de situações que têm acontecido contra o ex-presidente e que podem pesar lá na frente. Adriane, Carolina. Tá certo, viu, Igor? Obrigada pela sua análise, pelas suas informações.
como nós vimos, né, causado aí um certo incômodo a presença da polícia ali no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!